Primeiramente, pessoal, todo mundo me escuta bem aí? Tá minimamente bom o áudio aí? Espero que sim. Qualquer coisa estiver ruim, fiquem à vontade para colocar aí também. Então, obrigado a todo mundo aí pela presença, tá? A gente está começando essa comunidade técnica, né? Esse user group de app de integração aqui para o Brasil. Então, eu coloquei várias coisas brasileiras aí na tela, como Gilberto Barros com Cassino, o cachorro caramelo ali, que para mim tá peludo demais, mas beleza, foi gerado pelo Gemini ali, pelo Imagen, né? Com o bar de interior ali do Epid também. Então, hoje o intuito vão ser dois, tá? Primeiro, rapidamente eu vou explicar como que funciona, como que a gente está pensando para essa dinâmica de comunidade técnica aqui de APIs, integrações aqui dentro do Brasil mesmo, em português. Então, né, o nosso objetivo primário aqui é fazer essa interação próxima de usuários, parceiros, pessoas internas, etc., que trabalham com APIs, com integrações, com soluções aí do Google também. Então, eu vou explicar rapidamente como que a gente está pensando e, de novo, é uma coisa para ser construída a várias mãos, esse é o ponto mais importante, né? Ou seja, não é só eu aqui falando, o Iago, o Gustavo, o pessoal do nosso time falando, a gente quer muito que vocês, né, como parceiros, clientes, etc., também tragam, dividam experiências, eu vou mostrar um pouco desse escopo. E hoje a gente tem um primeiro tópico específico para a gente começar, que aí eu vou apresentar, né, por ser o primeiro, lógico, a gente não tinha como fazer esse tipo de abordagem, para a gente conversar um pouco sobre a questão de samples, automação, para a gente ter um tópico aqui específico para a gente conversar hoje também. Tá, então acho que é isso. Obrigado pela presença aí, todo mundo. Feliz sexta-feira. Já começamos aí com o Cassinão. Acho que é sempre bom começar com o Cassinão sexta-feira. Então vamos lá. Chega de cassino. Então, para quem não me conhece, porque obviamente eu não conheço muitos de vocês, mas não conheço, obviamente, todos. Eu sou o Carlos Cabral, tá? Eu sou App e Application Integration aqui, né, dentro do Google Cloud Customer Engineer. Eu tenho meus pares, muitas vezes vocês devem conhecer o Iago também, o Gustavo, o Luiz e outras pessoas. Mas só para me apresentar rapidamente aqui, a gente vai tocando, atua aqui no Brasil. E como eu falei, essa primeira parte é super rápida, eu quero mostrar só para a gente conversar, né, não tecnicamente primeiro, para que seria esse user group que a gente está criando e o que não é, né? Só para a gente rapidamente se alinhar aqui. O primeiro ponto, né? Então, essa é uma conversa puramente técnica, tá? Essa é a primeira coisa que a gente quer falar, focada tanto em Apid como em Application Integration. Então, a gente sabe que tem alguns clientes, parceiros aqui que trabalham com um, com o outro, com os dois. Então, a gente vai, de certa forma, ter esses dois tópicos aqui também, mas eu sempre aviso, né, na sessão ali inicial sobre o que vai ser o tema, caso você não queira entrar, fica super à vontade, acho que isso não é um problema. Mas o ponto importante é que é um webinar técnico, ou seja, a gente quer focar muito em temas de implementação, arquitetura, o que eu aprendi. Então aqui não é um cenário muito de vendas, ou, poxa, tem a feature nova, o produto novo. A gente tem outros webinars, eventos e coisas todas, né, para esse tipo de cenário. Aqui não, é para a gente ir trocando ideia e aprendendo de uma forma conjunta, tecnicamente, sobre esses temas aí de colocação também, tá? E aí, de novo, quem que pode apresentar nessa sessão que a gente está fazendo, a gente quer fazer semanalmente? Qualquer um que está aqui na comunidade pode apresentar, tá? Então, e também pode pedir temas, ou seja, poxa, Cabral, a gente queria muito escutar sobre o tópico específico, sei lá, de caching, o tópico específico de rede, qualquer motivo específico a gente pode pedir. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui no chat, só para vocês terem vamos falar em perspectiva, é o nosso form, né? Então tem um form aqui, eu vou copiar e colar para vocês rapidamente aqui no chat para ficar na manga, e depois eu mando por e-mail também, fiquem tranquilos. Então esse é um form bem simples, deixa eu só compartilhar minha tela como um todo, rapidinho, tem pessoas para eu admitir aqui, então para não deixar a galera esperando. Então, eu vou só compartilhar minha tela agora para não... stop presenting e apresentar a tela toda, para mostrar o form rapidamente. Então o form é super simples, tá? A gente só pede identificação, etc., Então, vocês podem tanto propor coisas que vocês gostariam de apresentar, né, de novo, e coloque bastante detalhe aqui que ajuda a gente a colocar, e a gente vai aceitando na agenda, e também tema que você queria escutar sobre. Eu quero que a gente cobre isso, fale desse assunto, então, o mesmo form, sem muita burocracia aqui, para a gente seguir nos dois destinos também. Então, só peço para a gente formalizar nesse formzinho, para a gente poder ir estruturando ao longo do tempo, tá? Um ponto que é importante, a gente vai estar aqui falando de um grupo diverso, né? Já falando dessa parte aqui. Então, a gente tem, por exemplo, usuários, clientes, pessoas
que já atuam com com integração há, sei lá, 10, 15 anos, ou seja, são super especialistas, super detalhados, e também temos pessoas aqui que podem estar começando, né, começaram seja avaliar ou a implementar, então estão no nível de maturidade técnica até um pouco mais básico. Então, a ideia é que a gente sempre tem que achar aqui um meio termo, então sim, algumas sessões podem ficar um pouco avançadas demais para alguns, né, podem ficar básicas demais para outros, mas a ideia é que a gente tem que lembrar que a gente tem pessoas aqui de diversas, né, backgrounds, diversos níveis de experiência, mas é que a gente consiga aí sempre tentando achar o meio termo, e com o tempo a ideia é que a gente todos nos vamos nos elevar aqui para fazer, enfim, para ter esse conhecimento técnico mais colocado também, isso é um ponto importante. Então, só para deixar claro aqui, vai ser uma sessão não de vendas, etc. A gente tem múltiplos aqui clientes, usuários de app, de integração, de app integration. Temos também parceiros Google de implementação, pessoas do Google também, então, pessoas aqui de trabalho de serviços, pessoas da área. Então, a gente sabe que tem algumas empresas, principalmente empresas muitas vezes do setor público, que, poxa, eu não permito o funcionário participar desse tipo de fórum, etc. Então, caso seja esse cenário, vocês me avisem, por favor, que a gente remove da lista, né? Eu não consigo controlar esse tipo de governança, participação em evento, né? De todo mundo, de todas as empresas. Um outro ponto que é importante, se eu não chamei ou se não está na lista alguém da empresa de vocês, me avisa, tá? Porque, vou liberar aqui, tem uma galera entrando. Porque eu não tenho a lista de todo mundo, a gente está construindo aqui, não é que eu não gosto de ninguém se eu não convidei. Me avisem, se faltou alguém eu convidar, só me manda ali por e-mail, a gente coloca ali no fluxo de convite e sem problema nenhum, tá? Então não tenho nada contra ninguém, só que realmente eu não conheço todos, não tenho o cadastro de todos. E a qualquer momento que vocês quiserem sair também, vocês avisam, a gente vai tirando, não queremos ficar fazendo spam na caixa de ninguém também, no calendário de ninguém, tá? Aqui a gente vai falar, quando a gente fala especificamente de AppD, né, a gente tira as versões anteriores, né, do AppD, como o Edge ou o PDK, e tem as versões atuais, né, o X e o Hybrid, que a gente está atuando também. Então, o foco nosso vai ser aqui primariamente né, nas versões, arquiteturas aí novas, né, do X e do Hybrid também, então só para a gente colocar esse tipo de abordagem. E antes da gente começar a sessão de hoje, eu quero só colocar alguns pontos que são importantes para vocês conhecerem e depois eu mando também para vocês esses links, tá? A gente está fazendo nossa comunidade local em português, com cachorro caramelo, né, com sabadaço e tudo mais, mas deixa eu só mandar aqui para vocês. A gente tem também, deixa eu jogar para cá um link, temos uma comunidade global, tá, que eu quero mandar para vocês aqui, e aí também, caso vocês queiram usar, eu acho que é muito importante. Vou copiar os dois links aqui, para estar no chat fácil para vocês. Então é importante que vocês saibam que isso existe. Então, o primeiro link que eu mandei para vocês é um nosso canal de YouTube. Então, ele é primariamente em inglês, tá? Mas a gente vai subir também aqui as nossas sessões em português para esse canal. Então, aqui a gente tem, de novo, líderes globais, clientes globais, muitas vezes pessoas do time de produto do AppD, tá falando aqui também. Então, saibam que tem uma série de sessões bem interessantes aqui, por exemplo, poxa, Cabral, quero falar, se eu clico aqui em vídeos, né? Eu quero falar um pouco sobre, sei lá, a gente vai falar hoje, desenvolvimento de templates, ou falando um pouco de API Hub, ou falando de alguma outra coisa. Então, aqui tem tópicos e sessões muito boas. Então, tem uma pessoa, por exemplo, do time nosso de serviços, aqui falando sobre exportar analytics e logs para BQ e como trabalhar com isso. Então, primeiro ponto, saibam que existe esse canal é muito... tem conteúdo muito bom, de pessoas muito boas, então saiba que é uma referência muito importante também. E o outro link que eu coloquei é um link de comunidade, mesmo da pegada de perguntas e respostas, tá? Então, essa é uma terceira versão aqui dessa comunidade do Apid. Nota que ela tem uma série de... Ela é bem movimentada, mas lógico que ela é primariamente focada em inglês, tá? Então, fiquem à vontade aí para traduzir, enfim, porque quando você falar, se você mandar as perguntas em português, tá, vai demorar muito mais para responder, né? Se você mandar em inglês, logicamente vai ter muito mais gente olhando, pessoas do próprio Google respondendo. E essa comunidade, só um ponto que é muito importante, aqui não é um fórum para a gente, desse que eu estou mostrando aqui desse site, não é para, poxa, tô com um problema, tô com downtime, né, problema de produto. A gente tem um canal de suporte do Google para isso, vocês devem estar usando o canal de suporte, etc. Aqui é muito mais perguntas que não são exatamente de suporte, né, que a gente fala de break and fix, coisas como, por exemplo, eu quero, como é que a ordem da policy de spike arrest com autenticação,
Então, não é exatamente uma questão associada ali muito a, né, quebrou, teve um bug no produto, mas, poxa, como é que eu implemento? Qual que é a ordem, etc. Então, a gente pode ir indo um pouco nessa pegada. Então, saibam que vocês têm esse recurso como adoção, como clientes, né, como parceiros para poder interagir com a comunidade aqui mais internacional. E também a gente está criando essa comunidade, né, Brasil, para falar hoje também. Então, acho que esse é um ponto importante também. Tá? Então, é mais uma questão que eu queria mostrar para vocês de housekeeping, como é a primeira vez que a gente está fazendo, eu acho que é importante vocês saberem desse recurso e de tudo que a gente tem associado aqui dentro também. E eu vou mandar todos esses links, fiquem tranquilos, apresentações. A gente, teoricamente, vai subir essas gravações ali. Vou ver se eu consigo subir no canal, daquele canal do YouTube que eu mandei, mas eu reforço vocês também. Tá, então, primeiro overview aqui é muito mais de housekeeping. Eu peço, por favor, mandem, eu coloquei o form, vou mandar de novo. Mandem para a gente sugestões de o que vocês querem apresentar, a gente vai encaixando nas agendas, e o que vocês querem escutar sobre também. Fiquem à vontade para ir pedindo, enfim, esses temas, e a gente vai fazendo essa filtragem e conversando e alinhando com vocês, tá? Então, tudo certo, pessoal? Agora vamos começar com a parte, obviamente, mais técnica da sessão de hoje, mas eu acho que como é a primeira vez, eu queria cobrir um pouco toda como a dinâmica, e tendo feedback, fiquem à vontade. Acho que alguém levantou a mão. Espero que seja um levantar a mão de ok. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu estou esperando aqui para permitir. Não? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a parte mais de hoje. Tá, então, o tema de hoje que eu queria conversar com vocês, e de novo, lembra sempre, a gente vai ter pessoas que já sabem de tudo isso vai ser chato para essas pessoas. Tem pessoas que nunca ouviram falar desses temas, do que a gente vai conversar aqui hoje, então vai ser um desafio nosso, né? Sempre tentar achando esse meio termo aqui. Então, pessoal, se tiverem alguma pergunta, dúvida, não fiquem para trás, tá? Então, a ideia é que a gente vá trocando ideia aqui e consiga ir se ajudando. Então, de novo, é um desafio, como eu falei, a gente tem pessoas de backgrounds desde os super ultra avançados a pessoas super iniciantes, mas a ideia é que a gente, como eu falei, com o tempo a gente vai evoluindo e vai trazendo aí para um meio termo. Eu queria hoje falar de 3 principais recursos aqui, 3 coisas que são bem interessantes, que alguns de vocês, como eu falei, já devem conhecer, alguns não, que ajudam muito a gente a aprender e colocar na prática, né, o EPID, e também como a gente consegue automatizar e trabalhar um pouco com o EPID em vários cenários, que são basicamente 3 coisas que eu vou falar hoje, né? Então, eu vou falar um pouco dos samples. Os samples é o repositório nosso time de DevRel, que a gente fala, né, de relacionamento com o desenvolvedor, que tem uma série de implementações de referência, que eu acho que é uma coisa muito importante para todo mundo conhecer, saber que existe e está sempre ali no bookmark, digamos assim, porque eu vou mostrar várias estratégias de como é interessante, como a gente pode aprender, né, com esse setup. Uma outra ferramenta que a gente pode usar, de novo, tanto para automatização de coisas do app, seja infra, seja a parte de, né, deploy de proxy, etc., é o app de CLI. Então, eu vou mostrar para vocês, é uma SDK ali para a API administrativa do app, de que a gente pode fazer uma série de coisas. E uma outra ferramenta também, que é o GoGen, o app de GoGen, que ajuda a gente a criar templates e criar padrões ali, mocks de API, criar servidores MCP, enfim, de uma forma bem interessante através dessa colocação. Então, eu queria que vocês soubessem da existência, né, dessas ferramentas, e eu vou falar um pouco desses pontos também. Então, primeira coisa aqui, vou vou falar um pouco dos samples, tá? Então, eu vou entrar no site dos samples aqui para vocês verem, e eu vou, de novo, essa apresentação, os links todos a gente vai mandar para vocês, não fiquem preocupados com isso. A primeira pergunta é a seguinte: dá aí alguém um joinha, qualquer barulho aí, caranguejinho, que vocês quiserem. Quem que já conhece esse site aqui que chama Web de Samples, que é o repositório do GitHub, né? Quem que conhece? O Jair já conhece, Trave, não dá para ler todo mundo, a Aline não conhece. Beleza, então temos uma grande parte de pessoas que conhecem, algumas que não conhecem. Então, coloquei o link aqui, vou mostrar rapidamente para vocês e vou mostrar como a gente pode usar esse site, tá? Que eu acho que é bem interessante esse repositório. Então, ele tem um monte de arquivos, né? Então, de novo, como eu falei, a ideia aqui é a gente ter uma lista, uma série de referências para a gente mostrar como a gente pode implementar várias coisas dentro do Epid. Então, a gente tem vários samples, né? Vamos fazer o deploy de um aqui, aleatório, para vocês verem, só para vocês pegarem a dinâmica. Mas a ideia é que ele vai pegar o seguinte, uma feature específica do Epid para a gente fazer alguma coisa específica. Por exemplo, eu quero mostrar como eu trabalho com Cloud Logging do GCP, para logar as APIs do Epid no Cloud Logging. Como é que eu trabalho com caching básico? Como é que eu trabalho com cores? Como eu trabalho com gRPC? Como eu trabalho com MTLS na entrada? Como eu trabalho com gRPC?
enfim, etc, etc. Então, vão ter vários exemplos aqui de como a gente pode trabalhar, né, com features específicas do Epid, e eu vou mostrar um pouco da dinâmica de como é e como ele é útil para a gente aprender, tá? Então, primeira coisa, a gente vai ter cada um desses samples, né, desses exemplos que a gente tem aqui com os diversos números. Então, a gente tem aqui os samples, digamos, tradicionais. A gente tem uma tabela de samples aqui que são associados agora à plataforma de AI, né? Então, a gente tem, para quem não sabe, a gente está tendo uma série de casos de uso agora no qual a gente usa o Epid na frente de modelos de LLM, na frente de tools, né, de APIs, de MCP servers e tudo mais. Então, a gente tem umas categorias aqui também. Mas, de novo, todos os samples, eles são bem, assim, autocontidos, bem específicos para a gente colocar uma feature. Então, de novo, se eu executar um desses samples que eu vou mostrar para vocês como a gente executa, ele não vai ser uma API completa de forma alguma, tá? Ele mostra uma funcionalidade do Epid, como que a gente pode testar, como funciona. Então, ele tem tanto uma referência de como implementar, mas a gente teria que, lógico, numa API do mundo real, a gente teria que compor com várias outras coisas aqui para fazer alguma coisa que faça sentido. Mas o legal é que ele é muito útil para a gente aprender, poxa, como é que eu poderia trabalhar com WebSockets no Epid? Ou eu estou começando com Epid, eu não sei nem como trabalhar com Shared Flow, como é que eu trabalho com fluxo compartilhado. Então, ele, né, vai dando uma liçãozinha pequena sobre cada um dos estratégias e a gente pode ir fazendo o deploy. Uma coisa que é legal, ele foi feito para a gente fazer, né, com uma facilidade de uso, para a gente poder aprender e ver o que está acontecendo. Então, ele tem toda vez que a gente for fazer o deploy desses caras, eu posso entrar em um deles, por exemplo, deixa eu pegar um aqui de, não sei, não escolhi nenhum aqui, vamos pegar um de, sei lá, anonimização de dados. Tá um exemplo aqui específico para colocar. Então, todos eles vão ter uma descrição, tá? Quando você entra dentro desse, né, de um dos samples, então descreve o que ele faz, ele explica o que é identificação, anonimização nesse exemplo. Então, ele fala, ó, se entra um payload XML ou JSON, como é que pode sair, como é que a gente pode anonimizar o payload especificamente. Ele tem uma descrição, então não vou ler aqui para cada um, mas o mais importante é o seguinte, ele tem um pré-requisito, caso você queira colocar, mas o mais importante é esse botãozinho aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, seja aqui dentro do próprio sample, tá? Esse botãozinho aqui, abrir no Google Cloud Shell. Seja aqui pela tabela, que é o mesmo botão, é a mesma coisa, a gente vai conseguir fazer o deploy e eu vou mostrar para vocês como é que é a dinâmica de praticamente todos. Então, todos os samples, praticamente todos, eles funcionam e são executados da mesma forma, tá? Então, tem o mesmo mecanismo ali de deploy. Então, eles são todos muito iguais para a gente poder fazer todo esse setup. Eu vou pegar um aqui aleatório, não importa o sample aqui nesse exemplo, eu quero muito mais que vocês entendam a mecânica da coisa, de como colocar um no ar, e como a gente pode usar um deles para aprender alguma feature específica do Epid. Então, de novo, tem pessoas que estão começando com Epid, poxa, eu nunca usei caching no Epid, quero aprender mais na prática, né, colocando a mão aqui na massa no meu ambiente, como é que eu faço isso, quero trabalhar com produtos e operações, como é que eu faço isso, até para coisas mais avançadas, enfim, etc., que eu queira colocar. Então é legal que ele é um pouco democrático, porque os samples podem nos ajudar, né, a aprender coisas desde as mais básicas a coisas até um pouco mais avançadas também, tá? Então eu vou só mudar aqui de perfil, que eu tô aqui no meu perfil google.com, eu tenho um perfil aqui que eu uso. Então eu vou mostrar como é que todos os samples mais ou menos funcionam, tá? Vou pegar, por exemplo, pega aquele lá de anonimização, tinha gostado dele. Nunca testei ele, mas vamos lá. Então, o que você pode fazer? Então, eu estou aqui logado, para vocês entenderem. Eu estou no meu projeto aqui GCP, logado com minha conta GCP aqui, etc, né? Quando a gente clica nesse botãozinho aqui, o que vai acontecer? Tá? Ele vai automaticamente redirecionar para o seu Google Cloud Shell, tá? Então, para quem nunca trabalhou com o Google Cloud Shell, é aquela VM, né, dentro do Google Cloud que a gente tem ali para poder executar uma série de coisas, né, de uma forma temporária. Então, uma máquina ali temporária para a gente executar várias coisas. Então, o que ele vai fazer? Você tem que dar as permissões para ele, etc, né? Não tem problema, blá, blá, blá. Então, esteja logado, enfim, tudo mais. Então, vamos lá. Ele vai provisionar. Então, para quem não... É uma máquina que, se você... Ela basicamente arquiva o disco, né? Ela é persistente, mas arquiva o disco. Então, se você não está usando ela há muito tempo, ela vai demorar um tempo para subir aqui também. Mas o que vai acontecer é que nesse ambiente isolado, a gente vai fazer o clone do repositório, já vai setar tudo, vocês vão ver que já vai levantar um wizard para a gente poder fazer o setup das diversas coisas ali dentro também de uma forma muito fácil. E todos os samples, eles usam essencialmente a mesma mecânica para utilização também, tá? Então, claramente meu Cloud Shell aqui sextou, olha, tá bem
querendo acordar, mas uma hora ele vai. Perfeito. Então já vai levantar. Beleza, já levantou aqui, tá no ar, tudo mais. Então, o sample, magicamente, ele já vai chegar nesse cenário aqui para vocês, tá? Então, toda vez, ele já vai levantar aqui um terminal para você, já vai clonar o repositório, então aquele botão já faz algumas coisas mágicas para a gente também. Então, nota que aqui à direita, todos os samples já vai criar um wizard, né? Estilão Windows, que a gente fazia no passado, de Next, Next, Finish, que já vai abstrair uma série de coisas para a gente também. Tá, então eu vou seguir esse fluxo, é só um exemplo, tá? Poderia estar seguindo qualquer outro aqui, é só porque eu quero, enfim, setar esse tipo de abordagem. Então, esse tutorialzinho aqui, eu não sei se vocês já trabalharam com ele, várias coisas do Google Cloud usam esses tutoriais, né, para vários outros cenários também, mas, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, tá meio cinza, não precisa do editor. Bom, posso abrir o editor também. Mas eu não gostei porque está escuro, mas beleza. Então, quando você clica aqui, ó, quando você clica nesse copiar, ele vai copiar aqui, né? Deixa eu dar um clear aqui para ficar mais liberado. Você pode copiar e colar com Ctrl Copy, Ctrl V, mas é só uma dicasinha besta, né? Se você clicar nesse iconezinho que parece um shellzinho, né? Ele já copia e cola para você. Então, fala, primeira coisa, vamos ver se tem um token, se você está autenticado. No caso, eu estou autenticado, senão você loga. Então, sempre vai ter uma etapa primeira de login para garantir que você está com a conta, enfim, correta, etc. E aí ele fala, bom, vai lá, entra no repositório especificamente, então eu sempre gosto de ir clicando, ele entra lá dentro do... Aqui o exemplo que eu vou dar de anonimização de dados, né? Poxa, beleza. E tem alguns links que ele fala, clique aqui, né, para você poder abrir o editor e editar o seu coisa. Então, basicamente, todos os templates, eles vão precisar dessa etapa de setar a variável de ambiente e depois executar para fazer o deploy, então é bem tranquilo. Então, aqui sempre a gente vai ter que colocar, por exemplo, o nosso projeto, que é a org, né, do GCP, na qual você está com o app ali colocando, o nome do seu ambiente, então no meu caso aqui, meu ambiente chama dev, então aqui é o environment do app, tá? Então só reforçando, para quem não, enfim, está começando com o app, né, então aqui eu estou no GCP, na minha console, né, do GCP dentro do produto app. Quando a gente fala de env ali, ou de environment, são os environments que a gente definiu aqui embaixo, tá? Então, em management environments, então, no meu exemplo simples que eu estou colocando aqui, meu ambiente que eu vou dar o deploy chama dev, e vocês vão ver ali que tem um outro arquivo, né, que a gente tem que colocar, que é o hostname. Porque um ambiente pode ter mais de um hostname, etc., mas ele precisa de um hostname ali para fazer alguns setups. Então, eu só vou ali, copio, colo para cá, e eu salvo essa alteração que eu fiz aqui, tá? Então, esse aqui é o Cloud Shell, de novo, ele tem tanto um terminal como um editor gráfico que a gente pode estar trabalhando aqui. Eu estou com uma tela bem apertada aqui, por isso que ele ficou ruim, mas se tem uma tela maior, isso fica bem mais interessante também. Mas todos os samples vão começar com esse setup inicial aqui de Env. E só para quem, de novo, quem é iniciante, tem quem está começando com Epid, para pegar o ambiente, a gente vem aqui, né, na página do Epid, Management Environments, pega o nome do Env que a gente está usando, e aí clica na tab de Environment Groups e seleciona aqui o hostname que a gente vai precisar para seguir. Mas eu basicamente vou lá, salvo o meu env, né, faço um source das variáveis ali para elas estarem disponíveis para mim aqui na shell. Aqui ele geralmente, depende de alguns cenários, ele pode pedir para habilitar algumas APIs, enfim, etc. Então, algumas precisam disso, algumas não precisam, mas o mais importante é que todos eles vão ter um script de deploy ou setup que ele meio que faz tudo magicamente para você. Então você não precisa muito, se você não quiser, você não precisa nem muito entender o que está fazendo, ele vai dar um deploy e você já pode partir lá para ver o que está acontecendo no app. Porém, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, a gente está num grupo, logicamente, avançado e muito especial, então a gente quer entender um pouco do que está acontecendo nesses setups aqui. Então, enquanto ele está fazendo, dá um deploy de um script, né, e vou acreditar nele, ponto demais. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui, porque todos os templates também, né, todos os samples aqui, eles usam esse mesmo mecanismo. Então, se eu clicar aqui, estou no Data De-Identification, né, que é o exemplo que eu estou dando. Então, nota que todos eles vão ter um script aqui de env, né, só que é só variáveis de ambiente, que eu mostrei para vocês, mas a gente vai ter também o arquivo de setup e o arquivo de cleanup. Então, vamos abrir o arquivo de setup, é um shell, é algo simples. Mas o que é interessante? Aqui a gente pode aprender como usar algumas ferramentas de automação do Epid também. Então, de novo, não é para vocês serem
especialistas, ultra especialistas em Shell, enfim, etc, nada disso. Porém, aqui ele mostra algumas coisas que, de novo, algumas coisas específicas de Cloud Shell, de criar conta de serviço. Não quero muito falar especificamente aqui de Shell Script, que é uma coisa muito interessante. O legal é o seguinte, nota que na hora de fazer o deploy do Apid, ele está usando uma ferramenta chamada Apid CLI. E aí é que eu vou falar logo em sequência desse tipo dessa ferramenta especificamente, mas rápida pergunta, alguém já usou essa ferramenta Apid CLI antes, no passado? Já ouviu falar? Não precisa ter usado, mas ouviu falar. Manda aí, não ouviu ali, não, Trave sim, Ítalo não, Jair sim, André. Muita gente ficou quieta, beleza. Então, é muito importante. Essa é uma ferramenta, porque a gente tem várias, né, ferramentas de automação e de interação ali com a API do Apid, mas o Apid CLI é uma ferramenta muito legal para fazer tudo no Apid, tá? Seja dentro do pipeline de CI/CD, seja no script mesmo. Eu vou mostrar ela em mais detalhes daqui a pouco, mas o que eu quero dizer? Nesse contexto do sample, a gente consegue mostrar como é que o pessoal, poxa, como é que eu uso o Apid CLI no mundo real, né? Então aqui ele fala, poxa, eu estou criando uma nova API no Apid a partir de um folder, né? E aqui ele pode usar variáveis de ambiente e tal, então eu mostro na prática como coloco. Então cria, deploy, então tem várias estratégias aqui que podem estar acontecendo. Então, de novo, é legal a gente fazer, tá colocando aqui, tá fazendo até teste unitário. Então, o que está acontecendo no Apid aqui? Não sei, vamos ver o que aconteceu. Ele vai me dar o guia ali depois, tá? Então, você vê aqui em proxies, tem uma nova coisa aqui que a gente pode ver, último. Então, nota que 1 minuto ago, né, o meu script ali, ele fez o deploy desse sample, desse exemplo, né, de desidentificação de dados, né? Anonimização é o nome correto em português, né? Então, a gente pode já começar a aprender. Então, ele vai ver aqui, ele vai fazer um teste local, ele vai até dar alguns exemplos aqui, não sei se dá para vocês lerem. Deixa eu ver se eu consigo. Não queria fechar aqui, mas, por exemplo, eu tenho um input aqui que é um JSON e eu quero anonimizar esse JSON. Então, ele até me dá o curl aqui, vou copiar esse curl para fazer esse. Vamos ver se ele vai anonimizar mesmo. Então, beleza, ele veio anonimizado. Vamos ver acontecendo dentro do Apid? Poxa, vamos ver. Então, geralmente, a primeira coisa que a gente faz no Apid, né, para a gente ter uma nova API, alguém desenvolver, o que, que ela faz, né? Eu posso, lógico, ver o desenvolvimento dela aqui, né? Então, poxa, como é que a galera, o que eles fizeram, que policies eles usaram, enfim, etc. Aqui ele está usando bastante um callout, né, para uma API do Google de anonimização, né? Mas o importante é ver o debug. Então, vamos lá ligar o debug e ver se é aquilo mesmo que aconteceu. Beleza, estou com o debug ligado, então vamos lá chamar o curl de novo, só para fazer a mesma chamada que ele colocou. Beleza, aparentemente anonimizou alguma coisa que ele estava mandando aqui, veio anonimizado, vamos ver o que aconteceu no Apid. Renderiza, 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 vamos, vamos, vamos. Eu sou ansioso, vou mandar mais algumas vezes. Beleza. Pum, 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 pum. Vamos, 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 sou ansioso, beleza. Então aqui eu posso tentar entender. Poxa, vamos lá. Primeira bolinha. O que o cara mandou? Mandou para mim um JSON aqui com um ID, uma URL, e-mail, telefone da pessoa. Beleza. Esse aqui é um exemplo interessante de uma API que não chama backends, tá? Então, de novo, só para vocês saberem, a gente pode ter APIs que, né, o cliente chama o Apid faz um monte de coisa e ele não encaminha essa chamada para trás, para um microserviço, para uma VM, para o GKE, para qualquer coisa. Ele pode morrer ali mesmo e voltar. Então, aqui é um exemplo, né, quando a gente vê no target, que a gente está fazendo isso. Ele está provavelmente fazendo SC, é um callout, então é um service callout, é uma API externa que o Apid chama, no caso a API do GCP, para fazer anonimização. Então ele vai lá, está fazendo anonimização, enfim, etc., do conteúdo, tem que mandar um template, a gente consegue ver exatamente como é que ele está mandando esse tipo de abordagem, a gente pode ver ali o callout daqui a pouco. Depois ele pega provavelmente a resposta, deixa a resposta bonita, né, usando aqui AM, JavaScript, tanto faz, e me responde. Falei, já estou começando a entender. Então, aparentemente, para eu anonimizar, né, um conteúdo, né, um payload XML ou JSON, eu preciso chamar um serviço externo. Legal, tá usando isso, beleza. Então, como é que a gente pode evoluir aqui? Poxa, vamos ver como é que ele está chamando esse serviço externo. Poxa, está chamando o serviço externo com template 1. Vamos ver aqui. Então, eu vi que ele está usando essa policy de callout. Falou, olha, então no Apid eu consigo fazer uma chamada externa, né? Usando aqui, no caso, um post. Tem um payload aqui. Poxa, ele está mandando um payload, né, para esse endpoint aqui especificamente do GCP, no qual ele está pegando aqui um conteúdo, né, que é o body.
E, né, então tá usando umas variáveis de ambiente aqui para poder fazer esse tipo de setup. Tá usando um negócio chamado property set. O que que é property set, Cabral? Poxa, tem um negócio de propriedades aqui. Interessante. O que que é esse propriedades? Aí você vai basicamente, eu não quero, né, detalhar aqui, esse não é o intuito, mas a gente pode ver, poxa, então o app tem um negócio chamado property set. O que que é o app de property set? Parece uma coisa de configuração, né? Legal. E aí você pode, lógico, pode procurar na documentação, você pode procurar um sample ali que coloca. Então, de novo, aqui é só um exemplo muito básico que eu queria mostrar para vocês primeiro pegarem a mecânica. Aqui é só um exemplo aleatório que eu coloquei no ar, né? E só para vocês verem aqui, depois que vocês quiserem limpar, né, vocês podem fazer como fala, aqui dá os testes, ele vai todo o guia, né, o wizard vai fazendo também. E aí, sempre no fim dessas etapas, a gente tem os scripts de limpeza, se você quiser, tá? Então tem geralmente um cleanup, alguma coisa assim. Se não quiser deixar sujeira ali no seu ambiente, ele vai lá e vai deletar o proxy, deletar todas as coisas que tem que ser feitas também. Então, é basicamente o que eu queria falar para você sobre os samples, é isso. Então, primeiro, saibam, né, da existência dos samples, e ele é continuamente atualizado com novas coisas. Ele é open source, se quiserem publicar aqui, pode publicar. E é uma ferramenta muito legal para a gente aprender a feature específica, né? Então, poxa, como é que eu exponho um Cloud Run? Como é que eu faço, etc. Alguma coisa específica. E o template em si, ele é legal para a gente poder ver algumas estratégias de como usar as ferramentas de automação do Apid também. Tá? Então, esse é o primeiro. É mais para saberem, saibam que existe. Essa é mais ou menos a dinâmica. E daqui vocês podem ir aprendendo por conta, aplicando várias coisas também. Deixa eu dar uma parada aqui. Esse era o primeiro tema, só para vocês entenderem, saibam que existe, qual que é a dinâmica. Tudo bem? Faz sentido? Ajuda? Para quem já sabia, desculpa, tá? Então está sendo meio repetitivo, mas, de novo, lembra que a gente tem esse desafio de pessoas que já usam, sabem muitas coisas, pessoas que não sabem, mas só para vocês pegarem um pouco da dinâmica. Esse é um primeiro ponto. Próximo tópico que eu quero falar para vocês aqui é um pouco. Então, aqui é mais para aprendizado, né? Para ter implementação de referência, para saber como as coisas podem ser feitas. Eu quero falar um pouco de automação do Apid, tá? Então, o Apid, lógico, é muito legal a gente usar UX ali, né? Para fazer um ou dois proxies, para criar alguma coisa. Mas, lógico, eu tenho 10 APIs, 20 APIs, qualquer coisa mais que isso. A gente tem cliente com 5.000 APIs no ar. Não faz sentido a gente estar, enfim, fazendo só ClickOps, né? Ficar clicando, arrastando telinha ali, configurando na tela. E, lógico, a gente atua em cima do Apid, em cima de automação. E toda vez que me perguntam, Cabral, qual que é o mecanismo, como é que a gente pode automatizar o Apid, o que, que eu faço, que ferramenta que eu uso? O primeiro ponto é importante a gente entender que tudo no Apid, como provavelmente tudo que a gente faz no GCP, a gente tem uma API administrativa que automatiza tudo. Já vou mostrar para vocês. Mas quando a gente pensa em Apid especificamente, eu gosto de dividir e pensar em duas camadas de bolo, duas partes, né? A primeira parte é a parte da infra. Quando eu chamo de infra aqui do Apid, são coisas como, por exemplo, a organização, os envs, né, os environments, environment groups, as coisas mais ali fundacionais, a própria rede, eventualmente balançador, né, balançador que vai estar ali na frente. Mas é uma camada mais de infraestrutura que, teoricamente, a gente vai criar, pode mudar ao longo do tempo, mas a gente não vai mudar, sabe, todo dia, toda hora. É um negócio que a gente muda várias vezes ao dia, criar ambiente, derrubar org, né? É uma coisa que a gente vai criar uma vez, é importante ter ela automatizada, né? Mas não é uma coisa que a gente vai estar alterando loucamente. Então, essa parte que eu chamo mais de infra. E em cima dessa infra rodam as outras coisas do app, que são as APIs, os proxies, né? Que a gente vai mais estar trabalhando em cima, mas também as configurações, como os KVMs, os produtos, as apps, os caches, são configurações e APIs, né? Shared flows e tudo mais que a gente coloca. Esses caras aqui, eles são mais dinâmicos. A gente pode ter, teoricamente, enfim, várias alterações ao longo do dia. Normal, é uma coisa mais que parece um pouco mais com software, né? Então, infra é mais estático, a gente tem que ter automatizado o user, mas vai mudar menos vezes. E a parte de cima, né, que a gente vai estar criando mais APIs, proxies, é uma coisa que a gente deveria estar automatizando. De novo, Cabral, sou um cliente pequeno, eu tenho 5, 6 APIs no Apid. Eu realmente acho que se eu tenho só 5, 6 APIs, ficar ali com a UX, com a console, eu acho que está de ótimo tamanho. Mas qualquer coisa que vá para cima de 10, 15, aí já começa a ficar bem doloroso, já pode ter erro, né? O UX é legal, mas posso, né? Ela não consigo reproduzir, não consigo ter erro e tudo mais também. Então,
Quando a gente fala de infra, você pode automatizar da forma que você quiser, tá? Então você pode utilizar ali shell script, se você quiser, enfim, o que fizer sentido para você chamar curl, né, diretamente para as APIs administrativas do Apid, enfim. Mas um caminho mais comum que a gente tem tido para poder ter esse tipo de garantia a gente recomenda, por exemplo, Terraform ou Pulumi. Então, são mecanismos ali mais orientados a infra as code, e aqui eu estou falando de infra mesmo, né? Então, eu acho que é um cenário que acaba fazendo sentido, de novo, nesse conceito. É uma coisa que eu não vou mudar tantas vezes, é um negócio que não é para ser tão dinâmico assim. E, lógico, a parte de cima aqui, que são as partes que são mais configs e proxies, APIs, coisas que são mais dinâmicas, aí eu tenho que ter uma pegada mais de CI/CD mesmo. Então, usar alguma ferramenta de pipeline, enfim, pode ser o Google Cloud Build ou qualquer ferramenta, então Azure DevOps, GitHub Actions, GitLab CI. Cara, existe cada cliente usa qualquer coisa, e o Epid, ele é 100% agnóstico a essas automações. Não tem problema nenhum. A gente fornece uma série de plugins e aceleradores para poder fazer esse tipo de deploy e tudo mais, para fazer teste unitário, o deploy, teste de carga, renderizar, enfim, fazer deploy no portal do desenvolvedor. Tem várias coisas que a gente pode acelerar, mas você pode plugar esses plugins em qualquer ferramenta de esteira que é o padrão ali, obviamente, da sua empresa. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar. A gente gosta de pensar, né, no Epid meio que nessas duas camadas de automação, né? Uma coisa mais estática, mais infra, coloquei entre aspas, né? E a parte mais dinâmica, que são as configs e os proxies também. Eu vi que o Thiago falou aqui que config proxy eles usam uma implementação interna, mais de HA para fazer o deploy. Mas, exato, você pode usar literalmente o que fizer sentido, o que for padrão dentro da empresa de vocês, mas eu gosto de pensar nessas duas divisões de automação, né? Então, só reforçando para vocês, acho que é um ponto importante, qualquer ferramenta plugin que a gente vai mostrar aqui hoje, o GoGen, o app de CLI, os plugins de Maven que a gente tem, e uma série de outras coisas, eles são abstrações, mas o que está de fato acontecendo é interação com a nossa API administrativa do Apid. Então, isso vale para outros serviços de GCP também. Então, uma coisa que é muito importante que vocês saibam e conheçam, né? Aqui está a documentação do GCP, da API de Epid, então, e todas as ferramentas que a gente vai falar aqui, coisas que vocês criam, plugins que a gente fornece, outras ferramentas, etc. No fim das contas, o que é importante é que está batendo nessa API administrativa. Então, a própria UX, por exemplo, do Epid, se você vem aqui na UX do Epid e começa a, sei lá, criar um proxy, ler alguma coisa, etc., todo o clique que eu estou fazendo aqui está fazendo uma chamada para a API administrativa. No fim é isso. Teoricamente, você poderia criar só UX do Epid. Se você quisesse codar, né, pega a Vibe Coding, pega lá o Gemini CLI e cria sua UX, você poderia estar fazendo, não tem problema nenhum. Porque o importante, o produto de fato que está, né, executando tudo ali por trás é a API administrativa do Epid, tá? Então, só para vocês saberem, aqui à esquerda tem toda, é uma API, lógico, bem grande, bem complexa, bem aninhada, e é uma API Google, né? Então, para eu poder chamar ela, eu tenho que ter um token de acesso do Google, IAM, etc. Mas aqui é a fonte da verdade, tá? Então, aqui é onde a gente vê, por exemplo, poxa, organização, quais são os updates de uma organização, como é que eu crio, deleto, o que eu posso fazer patch, o que eu não posso fazer patch. Lógico, é muito cru, é muito detalhado, né? Mas é onde todas as abstrações chegam de automação, chegam aqui na API administrativa. Então, é importante vocês saberem que essa API administrativa aqui existe, documentação dela. Se você quiser, por exemplo, deixa eu só pegar ela aqui no meu outro projeto que eu estava aqui. Vocês conseguem interagir com elas a partir diretamente aqui da console. Isso às vezes é útil, tá? Poxa, eu quero ver o estado da minha organização. Então, eu tenho o objeto de organização, get. Isso aqui, para quem não conhece, é padrão para todas as APIs do Google, tá? De serviços Google, o Apid não é diferente. Mas se eu quiser aqui diretamente na console, né, na doc, interagir com a API, eu posso. Então, eu quero pegar, por exemplo, Organizations, Cabral Apid, né, então, que é essa que eu estou aqui, e vou dar um get. Então, não tem payload, beleza, executar. Ele vai pedir para mim aqui, ver se o meu usuário logado tem a permissão, blá, 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 etc. E aqui eu já dei um get para ver todas as minhas informações da minha org, né? Então, ele já vê ambientes associados com a minha org. Não sei se dá para vocês lerem aqui, mas, enfim, o ID dele, no meu caso é uma org de trial, os add-ons que eu habilitei, enfim, ele vê algumas informações para a gente poder colocar. Então, só para a gente desmistificar. Então, a SDK eu quero mostrar para vocês. A web de CLI eu vou mostrar um pouco agora. O Thiago acho que perguntou, mas é justamente esse tipo de abordagem. Mas, de novo, aqui é a API
existem algumas coisas que eu acho até prático vir aqui na console, às vezes eu preciso pegar o add-on e tal, acaba sendo prático, acho que é um ponto importante. Seguindo adiante, cadê aqui o meu... não, volta para a minha apresentação. Deixa eu colocar. Né? Então, lógico, que só para vocês saberem, a ideia, como eu falei, a ideia é que a gente, se eu tenho mais de 10, 20 APIs, a gente teria que fazer algum fluxo de automação ali, tá? Para as APIs, para colocá-la no ar, porque realmente, para ter o tracking, para ter pressionamento no Git, todas as melhores práticas, né, de CI/CD, enfim, que a gente sabe fazer, deveriam estar acontecendo aqui também. Aqui eu mostro um exemplo, e lá no canal do YouTube tem um colega meu lá, o Christophe, ele é como fala, ele é francês, mas enfim, fala inglês ali super bem. Ele mostra um exemplo de um pipeline bem completo que eles criaram, que, enfim, faz uma série de coisas no pipeline. Então, ele vai usar o GoGen para gerar um template, vai fazer, tem uma ferramenta de linting muito legal que a gente desenvolve, que é o Apid Lint. Depois ele faz o deploy, teste de integração. Nós temos no Apid, talvez muitos de vocês não conheçam, uma feature chamada Advanced API Security. É um add-on do Apid, ou seja, ele tem um custo adicional, mas ele traz uma série de features de segurança avançada e uma delas é o Risk Assessment. Então ele consegue ver para um proxy, para uma API, qual que é o risco dela e você pode barrar aqui o pipeline ou não. Tem plugins até para fazer o portal. O que eu falo para clientes que estão começando? Estou começando com automação no Apid, o plugin deveria ser, como fala, commit deploy. É o primeiro pipeline que deveria ser feito para qualquer um. E depois você vai incrementando. Renderiza a partir de um template, cria alguma regra, etc, etc. Mas para quem está começando, eu sempre falo, automatize. Então, tenha um versionamento no Git. E como fala, e faça um pipeline mais simples possível, mais faça. Na ferramenta padrão da sua empresa. Enfim, não precisa inventar muito. Mas eu acho que é importante. E aí, ao longo do tempo, a gente vai incrementando todo esse pipeline também. Que é só para mostrar um exemplo super complexo, super bonito, assim. E lá no YouTube, que eu mostrei para vocês, tem um vídeo bem detalhado de o que ele está fazendo, como ele usa o API Hub. É bem legal para fazer todas, enfim, uma série de estratégias aqui dentro também. Aí o app de CLI, isso que é importante. Então, quem que eu havia perguntado aqui se tem uma SDK? O Thiago perguntou se a gente tem SDK. Tem as SDKs do GCP para tudo, todas as APIs que a gente está criando ali, né? A gente tem como fala, as SDKs autogeradas, você procura no repositório do Google, mas elas são todas SDKs automaticamente geradas, Thiago. Então, assim, é aquela coisa meio colocada. O que eu queria mostrar para vocês? O app de CLI, então vamos lá, o app de CLI, quero mostrar para vocês. Ela é, de certa forma, uma SDK também para as APIs administrativas do Google. Deixa eu ir para a raiz aqui, não quero ir para nenhuma release. Beleza. Então, o que é o app de CLI? O app de CLI como se fosse uma CLI e um SDK para a API administrativa do Apid, mas ele já tem algumas coisas que a gente valida, ela é mais trabalhada, uma SDK de fato, não é uma SDK autogerada, ou seja, dada uma spec, classe para mim é uma SDK, que é o que o Google faz, que a gente provê. Essa aqui ela já é uma SDK mais completa. Então, ela é uma SDK em Go, tá? Então, tem muitos clientes que, por exemplo, se eu pegar o code dela aqui, eu tenho clientes que pegaram, tá? Ela como lib mesmo. Deixa eu ver se eu deveria estar colocando em. Deixa eu ver. Acho que é CMD que eu deveria estar. Bom, aqui é a CLI específica, mas eu tenho toda a parte de. Deixa eu ver aqui onde que tá. Por exemplo, quero trabalhar com, sei lá, envs no Apid, né? Então ele tem toda uma SDK aqui em Go que você pode criar para depois tunar, fazer a sua também, fazer a sua CLI, fazer a sua, etc. Essa pode ser uma estratégia que eu tenho clientes que já fizeram, a gente pode confirmar como eles fizeram também. Mas o caso de uso meio primário dela pensado é para ser uma CLI, para você usar tanto numa pegada de script como numa pegada de dentro de um pipeline de CI/CD, porque como ele tem o container dele também, né? Então, geralmente qualquer ferramenta de CI/CD tem a parte de steps que a gente fala, né? Enfim, aí cada um usa um nome específico, mas eu posso executar um comando dentro de qualquer cenário também. Então, esse é um ponto importante também. E aí, só para mostrar para quem não conhece, rapidamente, tá? Então, de novo, a ideia é que você não precisa usá-la somente como CLI, pode ser usado dentro do pipeline de CI/CD, que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Mas o app de CLI, se eu clicar app de CLI Enter aqui, né? Então ele meio que abstrai para você aquela API do app de lá, enfim, da API administrativa do app que a gente estava mostrando na console. Então, poxa, Cabral, quero trabalhar com, não sei,
Vamos pegar qualquer coisa aqui. App de CLI, sei lá. Estou sem ideia. Instâncias, vai. Parte de infra. Vai ter um pouco mais de parte de infra aqui, né? Então, eu posso criar, pegar, dar um get numa instância. Então, a gente consegue, trabalhando aqui, ele vai meio que te documentando o que tem autocomplete. Enfim, eu posso pegar, poxa, -o, Cabral Epid. Acho que eu tenho que colocar o nome de uma instância aqui, né? Acho que é, por exemplo, nem lembro o nome da minha instância, enfim. Mas ele, aí tem essa questão. Então, aqui na própria doc dele, se vocês verem, eles mostram, poxa, como é que eu já salvo a org para não precisar ficar colocando, como é que eu me autentico para isso. Mas acaba sendo uma ferramenta relativamente interessante. Então, como eu falei, ela tem o container dela, então você pode usar ela como step de. Aqui eu estou no step dentro do Cloud Build, né? Mas pode usar em qualquer, enfim, outra ferramenta que você tenha também para automatizar. E ela, de certa forma, é uma versão um pouco mais moderna, né, dos plugins que a gente usava bastante no passado de Maven, né? Então tem vários clientes que usam. Fala, Thiago, não vi que você estava com a mão levantada. Fala aí. Perdão mesmo. Estou com uma tela só aqui, estou confuso. Não, tranquilo. Não, só um ponto ali. Quando a gente foi fazer a ferramenta interna aqui, a gente até pensou em estender ela, em utilizar o app de CLI como, Tá bom. como uma biblioteca da nossa aplicação Go. Só que como todos os pacotes estão dentro daquela pasta internal, o Go proíbe que você importe ela para fora do projeto original. Ou seja, Go, né? Entendi. a gente não consegue importar isso para outro lugar. O que a gente acabou fazendo aqui foi uma espécie de embedding do binário do app de CLI dentro da nossa aplicação. Então, a nossa aplicação chama ele internamente ali. Foi o jeito que a gente conseguiu contornar a situação ali. É um pouco contorno, né? Questão se a gente teria que copiar os arquivos para fora ou clonar o repositório. Não, aí fica manual. Eu entendi o que você falou, aí fica meio estranho. E a gente ia perder qualquer atualização que vocês fizessem em cima depois, para atualizar para a gente ia ser um parque. Né? Aí Não, aí fica. Esse caminho aí, cara. Abre. Você chegou a abrir uma feature request aqui? Não. Posso pedir para você abrir? Ali, basicamente, se tirar aquela pastinha interna, jogar tudo para fora... Por isso que eu tô falando. Abre e eu falo aqui com... Tem uma galera que, né, tem uma galera que desenvolve bem aqui pesado. Abre para mim, Thiago, e eu posso falar com o pessoal que acho que isso não é doloroso de fazer aqui, entendeu? Sim. Não, demorou. Então acho que a gente pode resolver esse problema. Não é... Eu quero problemas mais difíceis. Esse não é tão difícil para resolver. Acho que isso dá para fazer. Boa. Mas obrigado, Thiago. Valeu. Mas assim, para quem não conhece, eu acho que é muito útil, tá, pessoal, seja numa pegada mais ali de script, como eu estou fazendo aqui na tela, né? Os samples, eles, como eu estava mostrando para vocês antes, eles vão mais na pegada do script. Então, eu acho que são ferramentas bem legais para a gente poder tá trabalhando e o pessoal aqui ele sem atualizado. Fala aí, Cerqueira. E aí, Cabral, tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Valeu. Quando você fala do SDK, né, falando especificamente do SDK, beleza, a gente tem o CLI, mas tem algum SDK específico para linguagens? Ou é aquilo que você falou, é só o automático? É o autogerado. O autogerado. Por que eu estou perguntando? Existe a gente chamar direto a API REST, ou seja, qualquer mudança, qualquer evolução do produto, afeta a API. Né? Aperta os contratos. Um parâmetro novo, exato. Isso, exatamente. E o SDK ajuda a tirar esse impacto, né? Então, ele faz compatibilidade de versão, simplifica a vida, esse tipo de coisa. O CLI já está trabalhado nisso. Existe um movimento para trabalhar com o SDK, por exemplo, sei lá, para Go ou para .NET? Eu acho que o Google ele padroniza, ele tem as 4 linguagens lá primárias, que é Java, Go, Python e... Não me lembro. Não sei se é C, alguma outra coisa. Todas as APIs estão... Eu posso verificar. Eu acho que tem, tá, Cerqueira? Para ter uma SDK mesmo, enfim... não uma API de CLI... Isso. SDK curada, né? Não uma SDK automatizada, né? Que cospe aquilo, mas uma que proteja, por exemplo, de breaking changes, né? Uma coisa que proteja, etc. Tem um movimento. Deixa eu fazer esse follow-up, eu já coloco e mando para vocês da comunidade ali depois também, mando por e-mail, a gente vê como a gente comenta. Mas eu acho que existe sim essa movimentação. Ajuda, entendeu? Ajuda total. Não, ajuda, eu entendo. Não deveria ser o certo, eu entendo. Acho que é um ponto importante também. Boa. E só para terminar, então assim, para quem não conhece, para quem já conhece, acho que legal, a AppDecli é uma forma mais moderna versus os plugins do Maven que a gente usa, que são muito bons, mas eu, sei lá, eu sou meio anti-Java, mas aí é o Cabral, né? Enfim. Tem pessoa que vai defender o Java aqui até. Quem que é do defensor do Java aqui? Levanta a mão, vamos ver. O Trave já é o ofensor do Java. O Iago é Javeiro ali, ó. Iagão, enfim, etc.
Não, brincadeiras à parte, né? A gente tem estratégias e estilos, enfim, que todos são válidos, obviamente. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é o Thiago é GDE, e Go, ele vai no Go até a morte. A outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês é uma ferramenta chamada de GoGen, né? E aí, o Thiago é mestre do Go, ele vai saber fazer template melhor que todo mundo. Eu sei fazer template com o Gemini. Fazer SQL, Query SQL, eu sou horrível. Agora, o GenAI vem me salvar, porque eu não vou precisar mais aprender a fazer SQL. Brincadeiras à parte, o GoGen é uma ferramenta que ajuda a gente a templatizar coisas do Apid. Então, de novo, é muito importante, todo o pitch que a gente tem com o Apid é muito associado a... Se eu tenho, por exemplo, 100 APIs e cada API é codada por uma pessoa, codada de uma forma diferente, a gente tem bastante... A gente perde escala, perde consistência, pode ter uma brecha de segurança. É uma questão que a gente não está pensando muito na mentalidade de engenharia de plataforma. O GoGen é uma ferramenta interessante que ela ajuda a gente a trabalhar com os proxies, primeiro com YAML, essa é uma forma, é um saco que o Apid ainda seja em XML, né, mas essa é uma forma. Mas o mais legal do Golang, do GoGen, é que ele pode trabalhar com uma estratégia de templates, uma estratégia de mock, uma estratégia de geração de MCP, tá? Então, para quem trabalhando hoje em dia com AI, né, quando o agente ou a aplicação ali está chamando ferramentas ou tools, eu posso chamar a API diretamente, ou eu posso chamar através, via de regra, de MCP, que é o Model Context Protocol, que é uma API. Hoje em dia é uma API JSON RPC. Eu posso trazer para vocês aqui que o Apid tem um roadmap ativo de transformar qualquer API no servidor MCP gerenciado pelo Apid, com consentimento nativo ali de sessão, de streaming do JSON RPC e tudo mais. A gente pode ir nesse tópico. Mas eu quero que vocês conheçam o GoGen, tá? Então o GoGen, ele tem ali a wiki, ele tem a questão, e ele permite a gente trabalhar, por exemplo, tem o proxy do Apid, então tem o zip ali, né, ou o folder com XML, ele pode transformar ele para YAML, pode fazer de volta. Tem algumas coisas que eu acho que são meio úteis, pequenas ali, para trabalhar com OpenAI, vindo a versão Swagger para a versão OpenAPI, ele faz umas transformações e coisas do tipo. Ele ajuda a gente também a trabalhar com um overlay de OpenAPI Spec. Não sei, vocês conhecem esse conceito? Esse conceito bem específico de API. OpenAPI Spec Overlay. O que a gente vai falar disso? É uma coisa super específica de API. Ninguém ouviu falar. É basicamente a forma, você tem uma OpenAPI Spec. Beleza, ela tá bonitinha. Vamos supor que você queira adicionar um exemplo. Sabe aqueles exemplos que você quer colocar? Mas você não pode alterar aquele arquivo. Ou eu quero mudar a URL do server. Então, ao invés de você alterar esse arquivo original, você pode falar, olha, eu tenho um outro arquivo, que é um arquivo de overlay, que é um YAML também, ou JSON, que ele é um overlay em cima de uma spec original. Tá? Então, é uma coisa que a gente pode trabalhar também. Mas eu quero mostrar, a gente pode renderizar templates, vou mostrar para vocês aqui também, e pode criar mocks também, é muito legal. Ele cria um mock, que é um proxy dentro do próprio Apid, então autocontido, mas você pode fazer respostas dinâmicas, validação, gerar erro, ele é bem interessante. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês alguns exemplos do que eu tenho, só para vocês verem ele em ação. Tá? Então, aqui eu estou no meu Visual Studio Code, estou na minha máquina, e eu posso compartilhar esse repositóriozinho aqui, ele é bem simples para colocar. Então, a primeira coisa localmente aqui, eu tenho um proxy do Apid que está naquele formato de zip que eu faço download lá do meu Apid, né, normal. Então, só para vocês verem, está aqui em exemplos, API proxies. Eu tenho aqui um Hello World, por exemplo, que quando eu explodir, né, tem aquela estrutura do Apid de políticas, proxies, targets, etc. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui executar ele, e eu quero... Então, o que eu vou fazer? Vou transformar, né, do formato do Apid para YAML. Entrada e saída. Então, vamos lá ver. Então, se eu venho aqui no meu, acho que chamei de out, ele já cuspiu para mim aqui, né, uma versão, basicamente pega o XML e cospe a versão YAML das regras do Apid. Então, aqui ele colocou tudo num arquivo só, né, a gente pode separar em arquivos, fazer referência, mas ele colocou a definição das policies, a definição do target endpoint, blá, 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 enfim, ele já cospe aqui para mim. Então, uma coisa muito comum que a gente tem feito para criar os templates é justamente isso. Eu vou lá na UX, né, testo, valido, crio, beleza, faço o teste. Uma vez que eu estou feliz com aquele template, a gente gera o YAML dele e aí que a gente pode começar a fazer. Ah, perdão, Sequeira, tá com a mão levantada, não vi. Desculpa. Fala aí. Termina, que depois é uma dúvida sobre o overlay. Beleza. Então aqui eu posso de novo trabalhar, e se eu quiser trabalhar por automação aqui diretamente com o
como fala, com o YAML a gente pode sem problema nenhum. Eu posso, lógico, transformar do YAML de volta para proxy, né, para o formato ali de colocação. Então, o que ele está colocando? Pega um daqueles templates do Apid que a gente gerou e gera para lá. Então, bora lá, dá para fazer a mesma coisa. Não tem porque eu já coloquei o spec ali para colocar, mas eu posso transformar dele de volta. Mas o mais interessante desse cara são duas coisas que eu acho legal, que é a possibilidade de template. Então, por exemplo, aqui eu criei um template chamado API Proxy. Então, vamos lá, aqui fui templates. Posso criar para várias coisas, tá? Um template novo que eu sugiro que vocês olharem é o template de MCP. Então, a ideia é que a gente consegue aqui... De novo, vai ter isso nativo no produto, tá? Mas se eu quiser transformar minhas APIs em MCP servers, né, diretamente no app, eu já posso usar ela hoje. Mas o que é o legal desse template? Eu posso criar, por exemplo, um template aqui, ó. Eu quero que todas as minhas specs tenham esse padrão. No pré-flow tem Spike Arrest, OpenAPI Spec. Depois aqui, essa monte de parâmetro aqui, o Thiago vai explicar para a gente depois, vai dar uma aula para a gente de template de Golang. Mas a linguagem que usa no Helm também, para quem trabalha com Kubernetes. Ele vai pegar lá, de acordo com as variáveis que tem numa spec, ele vai cuspir, gerar várias outras saídas aqui. É que eu só defini um padrão. Cara, sempre vai logar dessa forma, sempre vai fazer isso, etc. Aí eu posso, como eu falei, separar, né, ter um arquivo de policy separado, né, e usar ref para poder fazer esse tipo de abordagem. Então a gente pode fazer todo esse tipo de padrão. E o que acontece? Dinamicamente, a gente consegue ir lá fazer a renderização e deploy desse cara. Então, eu posso chegar, por exemplo, e fazer algo como... Deixa eu ver aqui se eu... Render OpenAPI, né? Ele vai gerar para mim o zip ali para eu poder subir esse cara. Então ele vai... skipping porque eu pulei algumas... Ele coloquei uma regra. Se for interno, eu pulo. Dá para colocar uma série de regras, né? Mas se tiver aqui no Alt, a partir daquela spec, ele já gerou para mim um zip aqui, que eu teoricamente posso abrir. Assim espero. Mas enfim, ele gera o zip do Apid para fazer aquele tipo de estratégia. E o último, só para vocês entenderem, uma outra estratégia, eu posso também MCPificar, né, digamos assim, uma API. Então eu vou lá, der uma spec, crio um proxy de MCP, e aqui eu vou usar o AppDCli para dar o deploy desse cara lá para vocês verem. Então é a famosa API lá, o Pet Store, que a gente tem de exemplo de OpenAPI Spec para tudo, mas se eu for lá no meu Apid agora, deixa eu dar aqui um last modified, refresh, talvez. Não sei o nome que eu coloquei. Beleza, MCP Pet Store. Então aqui ele fez um proxy MCP, né, stateless, que chama a própria API, mas aqui ele já modelou para mim toda a API como se fosse um servidor de MCP. Então ele vai criar ali um initialize, templates list, e para cada uma das tools, né, cada uma dos operações, ele vai interpretar como uma tool do MCP. A gente pode falar depois de mais de MCP em detalhes aqui, eu estou assumindo que vocês saibam o que é isso. Mas daqui eu já consigo fazer algumas coisas em detalhe, já gera um templatezinho a partir da geração de servidores MCP também. Então, e eu não cobri tudo aqui, mas só para vocês, né, lembrarem, o próprio... cadê aqui? Cadê onde estava o GoldGen? Aqui também a gente tem outras coisas, como associadas a gerar mocks, é bem legal para gerar teste também. Ele é bem inteligente, esse mock, tá? Esse mock, você pode colocar falhas dentro dele, é bem interessante como ele coloca. Mas, de novo, é uma outra ferramenta, e essa ideia de ter um template e derivar vários proxies de um template é uma coisa que é muito importante e dá um ganho de escala para a gente muito legal, para a gente ter uma governança e consistência entre as APIs. Então, acho que é isso. Fala aí, Cerqueiro, eu tinha uma pergunta e já passei do tempo aqui. Não, tá joia. Tá falando da nova que é específica, que é o overlay. Quando a gente faz o overlay, ele usa qual a OpenSpec que ele está usando? A 3, né? Provavelmente. Tem que ser a 3 para frente, deve ter uma versão mínima. Isso que eu ia perguntar. Então, 3.1 para frente, acho, viu? A gente pode. Aí é uma coisa, independentemente do Apid, né? É a especificação do OpenAPI, né? Porque a gente só consegue. Exato, tem um GitHub deles lá. Esse aqui, ó. Isso, esse tipo de especificação começa na 3 alguma coisa e a 2 já eu acho que é na 3 alguma coisa assim. Deve estar aqui, ó. Aqui é a verdade está falado aqui, ó. E aí mostra, o OpenAPI GoldGen suporta. Quais ferramentas suportam overlay e tal? O GoldGen é uma delas, enfim. Etc. E ele já comunidade. Tem 2, ele já passa para 3. Aí eu uso a outra conversão, né? Eu saio de 2. Exato, tem a 2 para 3 e depois você faz a 3 para overlay. Dá para usar. Exato, entendi, perfeito. Entendi. É isso. Pessoal, então acho que é isso. Fala aí, Fernando. Não, essa era a dúvida, só isso. Boa, não, obrigado pela pergunta.
Ah, uma coisa que eu não falei para vocês, pessoal, vou até fechar aqui. Eu prometo para quem participar apresentar mais. Eu não sou o dono, mas eu sei quem é o dono. A gente vai trazer swag, tá? Vamos trazer prêmio. Eu não tenho os prêmios comigo, mas eu sei quem tem. Então, uma coisa que é importante também, a gente dá um jeito de mandar para vocês aí, tá? Eu sei que tem muita gente distribuída no Brasil, mas, cara, a gente manda no correio aí. Então, quem apresentar mais, quem estiver participando também aí ao longo do fim do ano, a gente manda esse ponto também. Eu só reforço, eu mandei o form no começo, eu vou mandar de novo, tendo temas que vocês queiram apresentar, ou tendo temas que vocês queiram escutar sobre, mandem lá no form e a gente vai tentando estruturar as coisas de acordo com a demanda também, tá? Então hoje era mais isso, uma sessão de kickoff para a gente começar. Mandem feedback, Cabral, isso aqui é perda de tempo, isso aqui é legal, a gente vai, né, tunando, poxa, quer fazer a cada 2 semanas, fazer mais frequente, e a gente vai se ajudando. Mas, de novo, a ideia, o objetivo é ser uma comunidade técnica, para a gente falar de temas técnicos de implementação, arquitetura, para ao longo do tempo a gente ir melhorando aí com o uso e, né, obviamente aprendendo e evoluindo aí na utilização eficiente, cada um vai aprendendo e podendo colaborar cada vez mais. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Lembrem do form. Eu vou mandar por e-mail para vocês terem os links, fiquem tranquilos, mas tendo demanda, necessidade, vocês vão avisando a gente também. Fala aí, Thiago. Thiago, você já havia mandado uma coisa por e-mail, né? Oi? Pra gente. Você tinha mandado um tema, não é? Sim, sim. Eu tinha falado sobre justamente a ferramenta interna que a gente desenvolveu Pô, aqui. vamos colocar, vamos ver se você. Vou só casar se você pode na próxima agenda mesmo. E aí a gente confirma. Demorou. Porque Beleza? ela tem ajudado bastante, cara. A gente conseguiu diminuir a curva de aprendizado dos SREs aqui, meu, muito, assim. Ah, vocês são fora de série. A gente, Eu a sei. gente fez uma paradinha que, tipo, o spec em YAML ficou muito parecido com Istio. Então, a galera que já conhece de Istio, ela levanta um É proxy só ali colocar uns parâmetros a mais, boa. ficou Não, bacana. boa. Então vamos pegar a próxima sessão. Eu vejo contigo, Thiago, no offline, só para confirmar que você pode na data, para também não te sacanear aí na agenda. E aí a gente convida a galera. Fechou, foi muito fechado. Valeu, Thiago. Obrigadão aí por todo mundo por apresentar. Mandem sugestões, pedidos. E até a próxima. Bom fim de semana aí. Lembrem do cassino aí. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, gente. End the call for everyone.